profeta de Deus para esta era, o irmão Brana, diz na mensagem o intervalo entre as eras e os selos, no parágrafo 55, que ele estava na cidade de Tucson, Arizona, e estava sobre uma colina próxima, olhando sobre a cidade e falando com o indivíduo que estava ali. E então ele perguntou, dizendo: o que você pensa disto? Faz uns 300 anos, os índios vieram por aqui arrastando sua carroça, com sua esposa, seus filhos. Chegou por ali e viveu em paz. Não havia adultério, uísque, jogos de azar, nem nada dessas coisas. Viviam limpamente. O coiote descia ladrando pela noite, pelo arroio que passa por Tucson. A árvore mesquite e o cacto floresciam sobre a margem do rio. E Jeová olhava isto e se agradava. Porém, logo veio o homem branco. E o que tem feito ele? Ele tem tirado o cacto, tem corrompido toda a paisagem com suas latas de cerveja e as garrafas de uísque, e tem posto a perder a moral da nação. A única maneira de acabar com o índio era matando o búfalo, que era todo o seu alimento. E ele disse que quando estava visitando o museu de Tombstone, no Arizona, viu fotografias de um líder índio chamado Jerônimo. Muitos pensam, diz o profeta, que Jerônimo era um renegado. Porém, para mim, ele era um genuíno americano. Ele somente estava lutando pelo que Deus lhe havia dado, uma terra, uma nação e um lugar para viver. E eu digo que teve razão para fazer o que fez. E aqueles soldados vieram e à força tomaram a terra e mataram os índios como moscas. E ali estava a fotografia original do lugar que lhe serviu de hospital. Eram cobertores debaixo de árvores. E eles apenas lutando pelos direitos que Deus lhe havia dado. Estes foram os genuínos americanos. Mas os historiadores os chamaram de renegados. O profeta diz: mas eu o chamo de um cavalheiro. O chefe, Coliche, nunca se renderia, já um homem velho. Porém o exército americano, aqueles soldados tão bem vestidos, entraram e mataram todos os búfalos. O Sr. Shepard inventou um rifle especial para matar búfalos. E o exército mandava tropas de excursões e logo eles diziam: tive um dia muito próspero, matei 40 búfalos. E eles, viajando em trens, atiravam e deixavam ali aqueles búfalos estragando e com mau cheiro, e se estendia por todas aquelas terras, e os coiotes desceram a comer aquela carne podre. Quando os índios matavam um búfalo, havia uma cerimônia religiosa, guardavam até os cascos, que lhes serviam como panelas, comiam toda a carne, tirava toda a pele, pendurava para secar, faziam roupas, tendas, não deixava nada se perder. Porém, quando chegou o homem branco, o renegado é o homem branco. Ele veio e o matou, todos os búfalos, e causou fome entre os índios. Agora qualquer homem genuíno lutará pelos direitos que Deus lhe tenha dado. O que fizeram com os índios americanos
é uma terrível mancha sobre a bandeira americana, porque apesar de tudo a terra era do índio. Que pensaria você se Japão, Rússia ou outro país entrasse aqui e nos tirasse daqui e dissesse: vamos, saia daqui? E nos tratassem, e a nossos filhos, como tratamos aqueles índios? Porém, recorde, o que tem sucedido é que temos semeado e agora vamos colher. Essa é a lei de Deus. Sempre há um tempo de semear e logo um tempo de ceifar.